tratar de um tema muito importante para o direito privado, dentro do direito contratual, que é o inadimplemento das obrigações. Nós falamos na aula passada que o caminho natural de uma obrigação é o adimplemento, ou seja, a solúcio, o pagamento, em um termo mais amplo, o adimplemento da obrigação. A obrigação é feita, a obrigação é contraída, um contrato é feito para ser cumprido. Porém, pode chegar ao inadimplemento, ou seja, que o contrato não seja cumprido. E é aí que nós, advogados, precisamos atuar, porque se ele foi inadimplido, a gente vai ter alguém insatisfeito. Esse inadimplemento, ele pode ser voluntário, ou seja, o devedor diz, eu não quero pagar. Eu devo, mas eu não quero pagar. Ele se recusa a pagar. Esse, por incrível que pareça, é mais fácil. Por quê? Porque aqui, para o direito, não para o credor que não está resolvendo nada, mas para o direito é mais fácil resolver. O que o credor vai fazer? Ele vai impetrar uma actio in personam, ou seja, uma ação contra aquele devedor para que aquele devedor pague. Não dá para obrigar ninguém a pagar, concordam? Eu não posso ir lá e bater no meu devedor e fazer ele pagar. Eu não posso, mas o direito pode. Claro que não vai bater, mas vai compelir esse devedor a pagar. Ou ele paga, ou então os bens dele, o patrimônio dele que vai pagar. A gente vai ter aqui penhora de bens, vai vender, por exemplo, uma casa que o devedor tenha para que seja pago, paga a dívida. Então aqui é mais simples. O que vai estar envolvido aqui? Os chamados danos causados e os lucros cessantes. Dano causado é aquilo que ele não pagou. Caio devia para Tício 500 sesterços. Tício não recebeu 500 sesterços, sofreu um dano de 500 sesterços. Porém, pode ser ainda possível que englobem os chamados lucros cessantes, ou seja, aquilo que o credor viria a ganhar caso o devedor tivesse pago direitinho. Ou seja, é uma perda a mais aqui, uma eventual perda do credor. Só que vejam bem, lucros cessantes, tanto no direito romano como no direito moderno, são coisas muito concretas. Não é lucro cessante se o credor falar assim, olha, eu podia ter comprado um bilhete da loteria e poderia ter ficado milionário, então eu tive um lucro cessante de 100 milhões. Não existe isso. Não existe isso. São lucros concretos que deixaram de ser percebidos. Por exemplo, ele deixou de pagar um fornecedor dele e aí ele não conseguiu revender essa mercadoria para um terceiro. Isso tem como ser comprovado. Isso precisava ter sido acertado tudo antes. Então esses lucros cessantes não são muito fáceis de serem comprovados. Eles podem ser objeto aqui da ação também, mas precisam ser comprovados concretamente. Porém, o que nós vamos aqui tratar mais precisamente no inadimplemento das obrigações é quando a prestação não é mais possível. Não é que o devedor não quer mais pagar, não tem como pagar. E aí o direito vai encontrar soluções para isso. Primeira pergunta que a gente naturalmente vai se colocar é a seguinte: o devedor é culpado ou não por esse perecimento da prestação? Foi ele que foi lá e fez churrasco da vaca que ele devia entregar para o credor na semana seguinte? Ou caiu um raio e ele não tem culpa nenhuma? Isso que nós vamos avaliar. Então nós vamos ver diversos conceitos aqui que vocês já ouviram falar e que vão usar para sempre no direito. O primeiro desses conceitos é o dolo. A gente já falou de dolo como vício da vontade. Aqui é esse dolo, é a má-fé, mas em um outro aspecto, aqui no caso aqui dessa responsabilidade. O dolo é sempre com intenção. Então, a pessoa tem a intenção de destruir a coisa. Eu fui lá e matei o escravo. Eu fui lá e matei a vaca. Eu fui lá e destruí a estátua. Isso é dolo. Isso é dolo. Que a pessoa responde por dolo, a gente não tem dúvida. Mas isso a gente vai ver depois. Tá? Culpa, esse é um conceito já mais complicado. Quando a gente fala de culpa, a gente fala de negligência. Por quê? Porque a gente fala de falta de cuidados.
O culpado é aquele que não agiu com o cuidado necessário. Que cuidado necessário é isso? Vamos ver também. Então ele não agiu com o cuidado necessário que deveria ter naquele caso concreto. Ou em geral. E aí a gente tem diversas categorias de culpa. A culpa lata é uma culpa grave. Culpa grave. A culpa lata é tão grave que ela é equiparada ao dolo, tanto em Roma como no direito brasileiro. Ou seja, não tomou cuidado nenhum. Foi extremamente descuidado. Então aqui a solução é óbvia também. Mas, mais complicada é a questão da culpa leve. A culpa leve é aquela culpa clássica, a culpa negligência, falta de cuidados. Que falta de cuidados? Que eu prometi que ia responder depois, é agora. Aí a gente pode avaliar em dois aspectos. Ou uma culpa leves em concreto, ou uma culpa leves em abstracto. Em concreto, seria a avaliação em relação ao comportamento daquela pessoa específica. Então, vai se analisar o comportamento de Tício. Como que Tício se comporta normalmente na sua vida e se naquele caso concreto, Tício agiu de uma forma mais ou menos cuidada. Ou seja, leve em consideração o comportamento da pessoa. Vocês sabem, tem pessoas que são naturalmente mais cuidadosas, outras que são menos cuidadosas. E culpa leves em abstracto não vai levar em consideração o comportamento da pessoa específica. Vai levar em consideração o comportamento do homem médio, o chamado bonus pater familias do direito romano, que eu já disse que não é o pai de família bonzinho. O bonus pater familias é o homem médio, aquilo que a média da população, como ela se comportaria. À primeira vista, e eu lembro quando eu era aluno, a gente pode pensar que o mais justo seria o inconcreto, certo? Porque ele leva em consideração as peculiaridades de cada pessoa. Não é verdade, né? E é por isso que o direito romano e o direito brasileiro também, assim como praticamente todos os sistemas jurídicos, levam em consideração a culpa leves em abstracto, a culpa leves em relação ao comportamento do homem médio. Por que isso? Senão seria muito injusto. Sabem por quê? Porque aquela pessoa que é sempre descuidada, ela nunca agiria com culpa, já que é o comportamento dela mesma, o que seria a culpa leves em concreto. Então não é justo a gente privilegiar aquele que é sempre descuidado, concordam? Então a gente vai levar sempre em consideração a culpa leves em abstracto. Temos outras modalidades especiais de culpa, tá? Culpa in eligendo e culpa in vigilando. Culpa in eligendo é aquela em eleger, em escolher. Aqui eu estou falando sempre, esses dois tipos especiais de culpas, da culpa em relação a terceiros, da culpa em relação a prepostos. Por exemplo, de o dono de uma loja em relação ao seu empregado. E aí esse dono da loja ele vai responder no direito romano, tá? Hoje em dia, até em 2002 a gente tinha uma solução no direito brasileiro, hoje em dia a gente tem a chamada responsabilidade objetiva, responsabilidade sem culpa, mas que é matéria de direito civil, vocês vão ver lá pra frente. Tá? Culpa do preposto. O dono do estabelecimento vai responder por culpa in eligendo, por ter escolhido aquele empregado, e culpa in vigilando, se ele não observou o comportamento dele, não ficou vigiando, controlando esse empregado. Então não basta contratar, precisa também vigiar. Ou seja, aqui para o direito romano, também no direito brasileiro, até 2002, até o Código Civil atual, a gente aplicava aqui esse conceito de culpa. Ou seja, não era uma responsabilidade objetiva e sim uma responsabilidade subjetiva. Continuando, mais conceitos. Nós temos o chamado casos, que agora está muito na moda em relação à pandemia da Covid-19. Casos, o chamada força maior, caso fortuito ou força maior. A gente tem duas categorias, casus maior ou vis maior, que são sinônimos, tá? Para o direito romano, para o direito brasileiro também, chamado caso fortuito ou força maior, e o casus minor. Casus maior e vis maior é uma força da natureza que não tem como ser evitada. Não tem como evitar. Ou nem precisa ser da natureza, pode ser uma questão humana também, mas que não tem como a pessoa evitar. Aqui eu sempre, quando a gente fala de guerra, tempestade, raio, esses meus exemplos aqui
já cotidianos nos direito contratual, quando a gente fala dessas catástrofes, é força maior. Não tem como evitar, né? E por isso que é um tema atual em relação à pandemia da Covid-19. Mas também é vis maior ou casus maior, né? Um ataque de uma quadrilha, né, armada, né, um bando de larápios, como a gente tem nos casos lá de direito romano, diferentemente do casus minor. O casus minor pode ser evitado desde que se tome um cuidado extremo, extremo, extremo. Aqui um exemplo típico do casus minor é o furto, tá? Ou seja, a subtração de coisa alheia sem violência. Por quê? Porque se entende que se alguém tomar muito cuidado, né, é possível, né, evitar um furto, né? Trancar tudo, colocar alarme, essas situações. Já adianto, por casus maior e vis maior, ninguém responde. Até hoje é assim. Né? Por casus minor, depende. Tá? A tendência é que ninguém responde também. São casos específicos que nós vamos ver casuisticamente em que o devedor precisa responder por furto também. Bom, vamos juntar tudo que a gente aprendeu agora, ou seja, usar esses conceitos. Existe uma regra geral, o chamado princípio da utilitas. Tá? Esse princípio da utilitas foi desenvolvido principalmente pelo professor Dieter Neuer, recém-falecido, lá professor emérito da Universidade de Munique, né, com quem eu tive o privilégio de estudar. Né? Ele escreveu esse artigo nos anos 50, né, um dos seus primeiros artigos, sobre o princípio da utilitas. Então, utilitas em português é utilidade. Então, o que a gente quer dizer aqui? Que o devedor normalmente vai responder só por dolo se ele não tiver vantagens. Então, por isso que é o princípio da utilitas. Se ele não tem utilitas, se ele não tem vantagens, ele só vai responder por dolo. Por quê? Por dolo tem que responder mesmo. Né? Não tem ordem jurídica nenhuma que iria dizer que a pessoa pode ir lá e destruir a coisa porque ela teve vontade e fica por isso mesmo. Né? Então, vamos citar alguns exemplos. No caso, por exemplo, do depósito. O devedor, o depositário, tem vantagens? Não tem. Concordam? Ele só guarda a coisa. Se ele só guarda a coisa, ele não tem vantagens. Então ele só vai responder por dolo. Seria injusto, né, esperar mais desse coitado, desse devedor aqui no depósito. Se ele tiver vantagens e desvantagens, ou só vantagens, aí responde por dolo e culpa. Culpa leves, tá? Culpa lata é igual ao dolo. Então, por exemplo, no comodato. O comodato, ele tem vantagens. Aliás, ele só tem vantagens. O comodatário pode usar a coisa e não vai pagar nada por isso. Então ele responde por dolo e culpa. Compra e venda. Vantagens e desvantagens. Responde por dolo e culpa. Porém, por favor, essa é uma regra geral. Não decorem isso simplesmente. É preciso entender cada caso especificamente. Há exceções. Por exemplo, o depósito necessário, que a gente falou, é aquele depósito feito em condições de catástrofe, condições de necessidade. Ali, o devedor, o depositário, apesar dele só ter desvantagens, né, ele não tem vantagens, ele responde por dolo e culpa. Por quê? Porque o direito quis assim. O motivo que está por trás disso é porque, como vocês devem lembrar, o credor não tem como escolher um depositário numa situação dessas e tem que aceitar o primeiro que aceitar ser depositário. Então, ali ele vai responder por dolo e culpa para dar mais segurança para o credor. Um outro contrato muito interessante que a gente viu é o contrato de mandato. Ali, o mandatário também responde por dolo e culpa. Ué, mas o mandatário tem vantagens? Não, nenhuma. Ele não tem vantagens, ou seja, ele teria de responder só por dolo. Por que o direito diz que ele responde por dolo e culpa? Porque o mandato é um contrato muito peculiar e muito especial. É um contrato em que se tem uma relação de confiança muito delicada. O mandante precisa confiar muito no mandatário. Então, por isso, o direito diz que ele responde por dolo e culpa. Ou seja, é muito importante conhecer todos esses conceitos que a gente viu, conhecer o princípio da utilitas, porque ele vai guiar a grande maioria das relações. Porém,
Existem exceções. Então a gente precisa, como eu disse lá no comecinho, entender cada contrato por si só e com isso analisar cada um deles e saber como ele funciona. Sabendo como o contrato funciona, todas essas regras decorrem naturalmente. Ainda em relação aqui à questão do inadimplemento, um outro conceito importante é o conceito da mora. Tá? Mora é a demora, é o atraso no cumprimento da obrigação. Vejam, a mora não é o inadimplemento. Inadimplemento é quando não vai cumprir mais. Acabou, né? Não tem como cumprir. A mora é só o atraso, vai cumprir depois. Ah, professor, como que a gente vai saber se está em mora ou inadimplemento, dependendo do caso? Pois é, não dá para saber. Então, depende do caso. Tem casos que a gente não vai saber se está ainda em mora ou se já tem inadimplemento que não vai cumprir mais. Agora que a gente vai saber que se já vai estar em mora, porque o atraso é fácil de perceber. Tem casos que não tem como ficar em mora. Exemplo clássico, né? Entrega de um bolo de casamento. A pessoa não entregou no dia. Teve casamento, a noiva ficou chorando, uma tragédia total. No dia seguinte, a doceira chega com o bolo e fala: olha, eu me atrasei, aqui está o bolo, tudo bem, tudo certo, me paguem aqui o bolo, pode ter um desconto aqui por causa do meu atraso. Não, não é mora isso. O que a noiva vai fazer com esse bolo um dia depois do casamento? A não ser jogar em cima da doceira. Não tem mora. A mora só vai existir se ainda houver interesse do credor naquele cumprimento. Se não tem mais interesse objetivo, né? Ah, não quero mais, não é isso. É decorrente dos fatos. Se não tem mais esse interesse, não tem mora, é inadimplemento. Mas em muitos casos a gente não vai saber se a gente já está no inadimplemento ou se ainda está em mora. A gente pode ter mora do devedor, que é esse caso clássico, o devedor errou, errou não pagou, está atrasado. O que vai acontecer? Aumenta a responsabilidade. Então, se ele respondia só por dolo, ele vai responder por dolo e culpa. Tá? Se ele já respondia por dolo e culpa, paciência, ele responde por dolo e culpa mesmo. Mas aumentar essa responsabilidade do devedor. E ele vai ter que pagar juros e restituição de frutos. Se durante aquele período a coisa gerou frutos, ele vai ter que dar tudo para o credor. A coisa já deveria estar com o credor, certo? Então a gente tem esses efeitos da mora do devedor. E o que vocês talvez não imaginem, é possível também a mora do credor. Tá? A mora do credor. Por quê? Eu fui lá eu preciso entregar 3 vacas para Tício. Vou lá no dia, Tício para a fazenda de Tício, bato lá na porteira, não vem ninguém, e eu fico lá com aquelas 3 vacas. Eu posso largar as 3 vacas lá? É claro que não. Não tem como. Então, eu vou ter que pegar essas vacas e levar para casa de novo. É confortável isso? Obviamente que não. Então, a mora do credor, ele tem que estar apto a receber a prestação. Se ele não estiver, ele entra em mora também, se ele não aparecer. O que vai acontecer? Diminui a responsabilidade do devedor. Se eu respondia por dolo e culpa, eu passo a responder só por dolo. Porque por dolo não tem jeito, senão eu vou lá e faço o rastro da vaca. Então, diminui a responsabilidade do devedor. E eu tenho que ser indenizado, tá? O devedor, ele precisa ser indenizado por eventuais gastos. Eu tive que transportar as vacas de novo, alimentar as vacas e tudo mais. E aqui surge uma figura muito interessante que aparece em várias situações do direito romano, que é o direito de retenção. Esse devedor passa a ter direito de retenção. Ou seja, eu fico com a coisa até que o credor esteja apto. Certo? Esse direito de retenção é muito importante, porque obriga o outro a pagar. Imagine uma situação seguinte. Eu sou locatário de um imóvel, a janela do imóvel foi arrancada por uma tempestade, e eu fui lá, liguei desesperado para o locador, ele não me atendeu. O que eu fiz? Conserto eu mesmo a janela. Não dá para eu morar na casa sem janela. Aí eu mando a conta para o locador. Claro, o locador tem de me indenizar. Ele não indeniza. Aí o contrato termina, o que eu faço? Eu não saio do imóvel, não pago aluguel, enquanto ele não me indenizar. Por quê? Porque eu tenho esse direito de retenção. Eu retenho a coisa até ser indenizado. Certo? Não é uma aula fácil, conceitos importantíssimos de direito privado, inadimplemento das obrigações e que funcionam também em grande parte para o direito moderno.